Agora, em Brasília, vai acontecer já já uma reunião no Congresso para discutir o aumento do IOF. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Janaína Camelo. Jana, então, a questão do IOF parece que ficou um pouquinho abafada pelo tarifaço, mas ela ainda está por aí, né? Tá por aqui, Márcia, e a expectativa de haver uma solução em breve, né? Porque é uma questão que está dando muita dor de cabeça aí para o Executivo, para o Legislativo. É uma reunião, uma audiência de conciliação, na verdade, vai acontecer aqui no Supremo Tribunal Federal. Vai ser mediada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele convocou essa audiência, Márcia, depois que esse caso foi judicializado, né, aqui no STF. Então, ele é o relator de vários processos, de todos os processos sobre o IOF que estão aqui no Supremo. Então, é um caso que foi judicializado por partidos políticos, pelo governo federal, e aí caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e a decisão dele foi suspender tanto os decretos do presidente Lula que previa o aumento das alíquotas do IOF, como também a decisão do próprio Congresso que suspendeu essa decisão, esses decretos do Executivo. Isso tudo para que os dois poderes, Executivo e Legislativo, tomem uma decisão em consenso e entrem num acordo. Então, daqui a um pouquinho, como você falou, vai começar essa audiência de conciliação, está marcada para as 15h. E quem participa? Na verdade, quem não participa, Márcia, os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, não estarão presentes. O ministro Fernando Haddad também não estará presente, né? São peças-chave aí nessa negociação toda. Vai estar aqui o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Agora, representando a Câmara e o Senado, vão estar ali advogados, né, das duas casas. Então, vai ser uma reunião mais técnica. Só lembrando que no início da semana e no domingo também, inclusive, Haddad se reuniu ali na casa de Hugo Mota, na residência oficial da Câmara dos Deputados, com Davi Alcolumbre também, e aí conversaram, já deram um início ali nas tratativas, né, de tentar um acordo, mas ao longo dessa semana, Hugo Mota tem dito que não aceita aumento de imposto do IOF. Então, uma expectativa se vai haver alguma solução ainda hoje. Márcia, a gente vai estar ligadinho por aqui, qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Com certeza, Márcia. Jana. Obrigada, e você continua por aí. Eu chamo o Bruno Pinheiro agora para a gente comentar esse assunto. A Jana falou, será que vai ter uma conciliação? Realmente você acha que pode sair dessa audiência, né, dessa reunião? Eu acredito, Bruno, que ainda não, né? Porque pelo que parece vai ser algo muito mais técnico. O Davi Alcolumbre não vai estar, o Mota também não. Então talvez realmente a resolução dessa situação do IOF ainda não deve sair hoje, né? Qual a sua análise? Eu te conto uma informação de bastidor, que é o seguinte: ontem, na segunda-feira, iria iniciar as férias do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele ficaria de férias até o dia 28 de julho. Mas o ministro Alexandre de Moraes afirmou que essa audiência iria acontecer. Agendou essa audiência. Lula, então, revogou, adiou as férias de Jorge Messias, advogado-geral da União, em relação a essa audiência que vai acontecer hoje. Então, Jorge Messias, com as férias adiadas, ele vai a essa audiência, mas os representantes, os envolvidos diretamente, aqueles que colocaram ritmo acelerado nessa votação no Congresso, esses não vão. Nem Hugo Mota e nem Alcolumbre. Ou seja, há um entendimento entre alguns nomes do Congresso que resolveram não resolver, não estão interessados neste momento, que eles querem ver até onde vai esticar esta corda. Então, neste momento, ainda não se indica um vencedor e nem um derrotado. Haddad espera resolver isso no diálogo no Congresso. E tem uma reclamação de que os assuntos estão sendo judicializados repetidamente, ou seja, o assunto sempre acaba judicializado. Havia um entendimento, uma expectativa de que fosse respeitado esta votação do Congresso, mas ambos os lados foram suspensos. E agora essa audiência, que só vai como autoridade representando o advogado-geral da União, que as suas férias foram canceladas, viu, Márcia Dantas?
Informação de bastidor exclusiva de Bruno Pinheiro, então cancelamento ali das férias de Messias, que vai participar já dessa audiência lá no Congresso. Perfeito, Bruno, obrigada. A gente continua falando sobre esse assunto agora com a nossa economista convidada, Carla Bene. Carla, e cada vez que um assunto é judicializado, também gera um gasto para o poder público. E é uma conta que o governo já não está conseguindo pagar, uma conta que não está fechando, né? E aí cria-se mais imposto para tentar fechar essa conta. Qual a sua análise sobre isso? Sabe, Márcia, o nosso problema fiscal, ele é político. Porque repare que nós tivemos uma reunião com toda a liderança num domingo à noite para resolver a questão do IOF. E ficou tudo acordado. Na segunda, quando o governo apresenta um novo projeto com os ajustes, porque não tinha sido questionado, ok? Primeira coisa que o Hugo Mota fez foi o quê? Foi fazer um anúncio em rede social dizendo que não ia aprovar. E realmente não aprovou o IOF e nós tivemos que agora, hoje, estamos aí tentando uma conciliação. Então, repare que não há uma preocupação com a questão fiscal. Isso daí é bonitinho para o vídeo, né? Cada um gravando o seu vídeo, postando na sua rede social para dizer que a responsabilidade fiscal é importantíssima. Na prática, essa é uma decisão política, porque enquanto o IOF não resolve, o que se resolver? Aumentar o número de deputados. Então, repare como que a gente tem um paradoxo no meio do caminho. Então, quem sabe, Márcia, sem as 3 lideranças principais hoje nessa audiência, acabe até saindo alguma coisa, porque recentemente, com todas as lideranças juntas, acabou não saindo nada. Resumiu o que você quis dizer. Eles querem mais aparecer do que resolver, Carla. Não é isso? Obrigada. É porque o problema não é fiscal, o problema é político. Exatamente, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação em tempo real aqui na Jovem Pan. Volte sempre, viu? Obrigada mesmo, Carla. Tchau. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com os nossos comentaristas, a Priscila e o Durso. Chamo vocês para a conversa já colocando essa pulga que a Carla colocou também aí no final da fala dela. O que acontece nessa situação é que o governo está de um lado, as narrativas estão de outro, e a situação é isso, eles querem aumentar a emenda parlamentar, isso eles querem aumentar o número de deputados, Priscila, mas a situação não é resolvida, e gera custos, gera ônus. Que difícil, hein, governar esse país. Exatamente, Márcia. É bom a gente dizer que esse meio termo, né? Qual seria esse meio termo? Diminuir, porque de 1,1 para 3,5 seria chegar a 2%, por exemplo. Essa seria uma hipótese, ou não chegar ali a todos os aumentos que foram colocados no decreto. E é tão político, como disse aqui, né, brilhantemente a Carla Bene, que a discussão gira em torno de saber se esse decreto, né, se esse IOF seria regulatório, né, de alguma forma, ou se ele seria arrecadatório. É muito importante a gente dizer que a CELEUM está nisso, tendo em vista que a nossa Constituição Federal, ela permite mesmo que o Congresso, né, traga ali tire esse decreto. E por que então que o STF teria, né, tido a decisão de suspender? Porque se for arrecadatório, é possível, né, dessa suspensão. Agora, se ele for de alguma forma regular, ele não deveria deixar de ter a sua inserção. Então a discussão é para arrecadar ou é simplesmente para regular de alguma forma a inflação de algum jeito, né? Para poder arrecadar, se arrecada vai para os cofres públicos e aí nesse sentido ele não estaria dentro do cenário possível para esse decreto de fato existir. Então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, lembrando que tudo isso gira mesmo em torno das emendas parlamentares. Todas as brigas, né, estão ali ligadas a quem manda mais e quem manda menos e quem recebe mais e quem recebe menos. Exatamente, Priscila. Durso, e aí como é que você analisa o papel do Congresso? Parece que está uma briga entre legislativo e executivo. Quem que vai ganhar mais ou perder mais se esse IOF for realmente aumentado? Quem que sai perdendo, quem que sai ganhando? Como é que estão aí essas discussões lá em Brasília? Olha, Márcia, com esse aumento quem perde é o povo, que já paga altas cargas tributárias e teria mais uma aí
para pagar e muitas vezes também para ser prejudicado, porque com o aumento do IOF diz que só impacta rico, etc., né, quem compra dólar, etc., mas no fim muitos empresários fazem negociações em moeda estrangeira e na ponta do produto teria o aumento também na prateleira. Então, na verdade, impacta a todos. O governo, como bem lembrou a doutora Priscila aqui, o governo deu a ciência de que a intenção do aumento do IOF era arrecadatório, com manifestações do próprio ministro da Fazenda. E aí, diante disso, o Congresso bem agiu, revogou ali o decreto que não pode ter essa finalidade arrecadatória. Agora, se tudo for sempre levado para o Supremo e o Supremo decidir, também não há segurança jurídica e nem independência dos poderes, porque de que adianta o presidente da República ter ali a força do decreto, com a previsão legal da derrubada pelo Congresso Nacional, se toda vez, a depender da decisão, desagradar, isso é levado para o Supremo e o Supremo julga. O Supremo, quando provocado, ele deve julgar, mas ele pode simplesmente indeferir. Ele pode simplesmente não julgar do jeito que ali se postula. Agora, mesmo essa audiência de conciliação não é muito comum. É claro que para a justiça é sempre bom, audiência de conciliação, para economia processual, mas para casos como esse, bastaria o Supremo dizer: já foi decidido pelo Congresso Nacional, eles têm essa prerrogativa e a matéria está encerrada. Mas, infelizmente, não é o caminho que a gente está seguindo.